A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos, bem-vindas aqui nesse grupo especial onde nós vamos estar trabalhando com os iniciantes do Ministério Infantil, pessoas que estão envolvidas aí com esse grande, lindo ministério na seara do Senhor, que é trabalhar com os nossos pequeninos. Permitam que eu me apresente. Eu sou a irmã Fátima Lete, do litoral sul da cidade de Imbituba, Santa Catarina. Congrego na Assembleia de Deus Missão com o pastor João da Costa Pereira, um pastor com o qual já trabalhamos há muitos anos atrás, com ele aqui na cidade de Maruí. E somos realmente aí envolvidos com a obra do Senhor há muitos anos. Trabalhei já na missão, por 15 anos trabalhei na missão. Também estamos trabalhando aqui em Santa Catarina também há muitos anos. O Senhor nos concedeu a oportunidade de, em 2007, iniciar um ministério itinerante aqui mesmo no estado de Santa Catarina, envolvidos aí com o Ministério Infantil. Em 2010, o Senhor nos deu a oportunidade de gravar o primeiro CD. Então já temos 2 CDs infantil, conhecido aí como Tia Fati e Companhia, e temos também 4 DVDs que também estivemos desenvolvendo durante todos esses anos que o Senhor nos deu a oportunidade de estar aí em vários outros estados aqui do nosso território nacional. Então eu sou muito agradecida a Deus por essa oportunidade que Ele nos concedeu. Também sou professora, formação de licenciatura em História, pedagoga e especialização em neuropsicopedagogia clínica e institucional. Sou muito feliz também porque o Senhor lá no início da nossa vida do magistério, me concedeu também a oportunidade de fazer o magistério das séries iniciais em educação infantil, e dali então depois eu fui para as licenciaturas, porque realmente sentimos ali com o técnico, né, com a base técnica, que realmente isso era algo que queríamos fazer, que era estar no contexto da educação secular como professores. Também sou membro da Academia de Letra ALBSC, Academia Brasileira de Santa Catarina. Eu sou membro ocupando a cadeira número 7, aqui imortalizando Ângela Lago, que é uma escritora, e eu faço parte então da seccional de Imbituba dos Contadores de História, também da área secular. Sou muito feliz por esse reconhecimento aqui no meu estado, e realmente é um ministério que nós já estamos aí há muitos anos contando histórias não só nas igrejas, mas nas comunidades e também nas escolas, aquelas escolas que abrem as portas. Geralmente essas histórias com um fundo moral, estamos sempre levando esse trabalho, e veio através dele também o reconhecimento então na área secular. Sou casada, tenho 2 filhos e uma nora, e sou muito feliz pela família que o Senhor me deu. Eu quero compartilhar com vocês todos, durante esses dias que vamos estar juntos, uma palavra de ânimo, uma dica, né, para quem está iniciando no Ministério Infantil, orientações que vocês podem receber aqui. Porém, nós precisamos nos conhecer primeiro, né? Nós precisamos aí ter um contato, porque eu gostaria assim que vocês deixassem abaixo desse vídeo aqui aquilo que vocês gostariam que viéssemos a trazer para vocês. Então eu acho que essa interação de hoje, ela seria mais para nos conhecermos, mais para que eu pudesse me apresentar para aqueles que ainda não conhecem o Ministério Tia Fati e Companhia. Nós temos também esse nosso canal aqui, que é o Cantinho do Professor, onde vocês podem encontrar muitos materiais, tanto para a área pedagógica, como também para o Ministério Cristão Infantil. Vocês podem encontrar aqui no nosso canal. E eu tenho certeza que vai ser de bênção para todos aqueles que não conheciam o canal, que venham a conhecer e venha a ser de bênção para a vida ministerial de todos vocês. Depois dessa minha apresentação,
eu quero contar para vocês, né, como foi que eu me envolvi com o Ministério Infantil. Acho que é interessante isso, porque muitas pessoas não sabem, né, como que se inicia o Ministério Infantil. Como que eu vou iniciar o meu ministério com as crianças, né? Já um passo importante que eu venho a dizer que ele é importante é você estar participando desse grupo. Se você está participando desse grupo, é porque realmente você tem uma afinidade com as crianças, se você já não trabalha com elas. Então, eu tinha aproximadamente 11 anos quando eu me converti, certo? Mas eu fui criada dentro da Assembleia de Deus. Nunca saí da Assembleia, sempre estive na mesma igreja, só convenções diferentes, né? A convenção do Rio Grande do Sul e agora eu faço parte da convenção de Santa Catarina. Mas elas são unidas, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul é uma convenção regional, né, da região sul, e ela faz parte então da convenção geral do Wellington Júnior, que no caso é a nível nacional, aqui é o presidente geral. Então eu sempre estive na mesma igreja. Com 11 anos de idade eu me converti, estava na igreja desde criança, mas não era convertida. Com 11 anos de idade eu tive um encontro com o Senhor. Realmente o Senhor trabalhou em várias áreas da minha vida que eu tinha uma necessidade muito grande. Com 14 anos foi que eu fui fazer a ETAD, porque eu incomodava muito meu pastor, que eu queria fazer um curso teológico. Todos os meses eu ia lá e perguntava pro meu pastor, pastor, já tem um curso teológico? E ele dizia, não, você tem que ter 18 anos. Outro mês eu ia, pastor, já tem um curso teológico, eu vou ser pregadora. E ele dizia, mas ainda não, tem que ter 18 anos. Então isso foi 11, 12, 13, 14... Com 14 anos, então, eu cheguei para o meu pastor, pastor, não tem um curso teológico ainda? Aí eles têm, agora tem. ele conseguiu se livrar de mim. Ele disse, você vai lá e conversa com o pastor Daniel lá na sede e ele vai lhe orientar. Então eu fui lá conversar com o pastor Daniel, lembro como se fosse hoje. Pastor Daniel e a Ivete, eles iam subindo ali a escada da igreja, que ficava do ladinho assim, e eu disse, pastor Daniel, pastor me mandou aqui para conversar com o senhor, que eu quero estudar teologia, eu vou ser pregadora. Ele ficou me olhando, olhou para a esposa, pois é, e agora? Você é batizada nas águas? Sim. Tá em comunhão com a igreja? Sim. É batizada com o Espírito Santo? Sim. Aí ele disse, o que a gente faz? Se olharam, traz os documentos aí, assim, me disseram que eu tinha que levar e nós vamos ver o que conseguimos fazer por você. Não podia entrar, 14 anos, era muito nova, era uma escola teológica das Assembleias de Deus, pastor Bernard Johnson, e era algo muito sério, assim, com 18 anos é que já poderia fazer. E a maioria eram obreiros que faziam, né? Foi uma das primeiras escolas teológicas que eu vi ali para os obreiros. Não sei se existia uma antes, mas essa foi a que eu conheci. E muitos obreiros estavam fazendo e eles conseguiram então me colocar na ETAD e eu então estudei, fiz o curso teológico das Assembleias de Deus, tenho meu cartãozinho, né, com a assinatura do pastor Antônio Gilberto, saudoso já no Senhor, e assim o Senhor foi nos orientando em tudo. Foi que as minhas amigas, né, da igreja, aquelas que a gente sentava junto, foram aí todas consagradas para trabalhar com o Ministério Infantil, né, do culto infantil das crianças, para que eu não ficasse sozinha dentro da igreja. Eu ia lá para a salinha com elas e a oportunidade de contar as histórias, de cantar os hinos, e eu comecei a fazer lembrancinhas, plano de incentivo para as crianças cantarem, para as crianças trazerem visitantes. Foram essas experiências aí que o Senhor nos concedeu. Eu sou aluna do culto infantil desde bem pequenininha, aluna da escola bíblica dominical, então nós sabíamos como era o desenvolvimento de um culto infantil. Trabalhei durante todo esse tempo fazendo a obra do Senhor, com as crianças também, abrindo trabalhos através do trabalho infantil.
e todos os materiais que nós desenvolvíamos era ou literaturas da Igreja Batista, que era uma livraria que tinha materiais em espanhol, ou era então materiais da CPAD, que eu traduzia e fazia então o que eu podia. Usava as figuras, mas as lições eu fazia uma tradução direta para as crianças, porque não tinha condições de fazer impressa, né, para cada uma das crianças. Por isso que agora, diante desse conhecimento, dessas necessidades, nós estamos aí com um material que é o segredo, né, que é uma cartilha contra o abuso infantil. E nós então já temos, para a glória e honra do nome do Senhor, a irmã Solange Oliveira de Itajaí, uma professora, uma missionária que tem um lindo projeto. Ela também está fazendo a tradução aí em espanhol de várias localidades e vamos conseguir fazer em outros idiomas também para alcançar um número de crianças. Mas tudo isso é uma visão aí de necessidades. Então, trabalhamos muitos anos, né, com as crianças, com o espanhol, com o guarani, e depois, então, no estado de Santa Catarina, trabalhamos com o pastor João da Costa Pereira, que hoje é o nosso pastor presidente aqui em Bituba, mas ele estava na cidade de Maruí. Ali cuidamos 2 trabalhos. Foi a partir de 2007 que o nosso ministério, como Tia Fati, começou a se expandir aqui por Santa Catarina e, consequentemente, então, a nível nacional, e trabalhamos aí, então, com muitos projetos. Nosso projeto Arar e Semear, que hoje é o Instituto Arar e Semear, teve início em 2012, né, com o nome de Instituto Arar e Semear. Hoje já é um instituto com o seu CNPJ, e acredito que muitas pessoas que estão aqui hoje ouvindo a nossa live já participaram. Se você já participou dos nossos cursos de forma presencial, porque até 2017, 2018 eles foram presenciais, né? Sempre tínhamos cursos presenciais. Então, em vários estados do nosso território nacional foi desenvolvido esses cursos do Instituto Arar e Semear, e eu sou muito feliz pelo Senhor ter me dado essa oportunidade de poder contribuir com cada uma das tios, professores, professoras, coordenadores, tutoras. Nós só temos a agradecer a Deus. Eu tenho que compartilhar com vocês hoje, eu queria só compartilhar esse testemunho, compartilhar aí sobre o nosso ministério, para que vocês venham a saber aqui sobre as nossas palestras, depois que vamos estar desenvolvendo aqui com vocês. Já não vão se centralizar em apresentações. Hoje é mais mesmo uma apresentação que eu quero fazer a todas vocês, mas não poderia deixar de ler uma palavra com todos aqui sobre o chamado. Eu queria falar com você sobre o chamado para o ministério no tempo de Deus. Por quê? Porque nós falamos sobre o tempo. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. A seu tempo, a exaltação vem de Deus, no tempo de Deus. Esse tempo de Deus, ele é muito importante. Ah, mas eu fui escolhido desde o ventre. Se alguém te escolheu, te chamou, né? O pastor te chamou, eu preciso que você cuide dessas crianças, e você está exercendo esse trabalho. O que eu quero dizer com o tempo de Deus? Eu quero dizer o tempo de Deus, aquele trabalhar de Deus, para que você a cada dia se aperfeiçoe, a cada dia o seu ministério cresça, se desenvolva, você seja capaz de ter um projeto específico, de desenvolver uma história com excelência, que você possa realmente estar inserida dentro do contexto espiritual. Eu dizia lá na revista Ensinador Cristão, em 2002, na Conversa Franca, que nós, professores, nós estamos preparando ou colaborando com a preparação de cidadãos do céu. É necessário essa conscientização do que é o ministério com crianças. Vejam bem, aquele que cuida do culto infantil
Você não está ali com um local de brincadeira. Você não está inserida naquele local para a distração do pequenino, para que ele não incomode no culto. Não, você está ali preparando aquela criança para o momento que ela for inserida na igreja de forma total, que ela vai ficar o tempo todo e não vai mais sair dali. Você está inserindo-a para a adoração verdadeira. O que nós vamos fazer no culto? Nós vamos cultuar a Deus. Então a criança, ela tem que ver a extensão do culto infantil como a extensão da adoração. Eu vou cultuar. Ela cultua na igreja com os pais, quando ela sai dali, ela vai para a salinha cultuar a Deus. Então, esse processo de inserir a criança no cultuar, ela é um trabalho do professor da EBD. Ela é um trabalho do professor do culto infantil. Ela é de suma importância, mas para isso nós precisamos estar dentro do tempo de Deus. O que é o tempo de Deus? É compreender que eu preciso cada dia mais me capacitar. O que é o tempo de Deus? O tempo de Deus, diz a Bíblia, que não é o nosso tempo. Ele tem um tempo para todas as coisas. E ele tem um tempo para que o nosso ministério seja gerado. Vejam bem, nós temos Ezequiel, nós temos Samuel, nós temos Davi, Paulo, nós temos pessoas que haviam propósitos na sua vida, mas o tempo de Deus foi determinante para que esses ministérios fluíssem, frutificassem. Vejam lá Saulo, né? No caso, antes de ser Paulo, Saulo, zeloso pela lei. Estava dentro do contexto da lei. Ele amava a Deus. Ele sabia o que podia e o que não podia fazer, mas ele ainda não havia passado por um processo do encontro com Cristo. Ele ainda não havia tido esse encontro, essa experiência. Vejam bem, o tempo de Deus é um tempo de experiência. Quem trabalha com criança precisa, acima de tudo, ter uma experiência com Deus. Hoje o aguardar o tempo de Deus em tudo. E esse tempo de Deus, ele é uma preparação contínua da nossa vida. Nós nos convertemos ao Senhor realmente de todo o nosso coração. Existe uma modificação de linguagem, de pensamentos, de atitudes, porque você vai lidar com algo muito precioso, que são crianças. Elas são muito sensíveis. Elas sentem quando você está nervosa, elas se agitam e ficam nervosas. Elas sentem quando você está aflita, elas também ficam aflitas. É muito delicado trabalhar com crianças. Então, tudo isso exige de quem vai trabalhar com elas uma preparação contínua. Por isso que é tão importante esses encontros, esses seminários, essas oportunidades que o Senhor nos concede, porque é aqui que nós nos reciclamos, é aqui que continuamente nós voltamos lá atrás e revemos os nossos conceitos cristãos e vamos absorvendo realmente. Eu não consegui ficar naquela sala, as crianças ficaram nervosas, mas quem chegou nervosa primeiro fui eu. Há um processo nesse meio aí da aprendizagem, essa troca de conhecimentos com a criança, que muito desse aprendizado, desse processo tem a ver com quem vai passar esse conhecimento. Muito quando a gente estuda, né? Quando você estuda lá, quem está sendo trabalhado, a gente pensa, estou aprendendo para trabalhar com a criança. Não, você está sendo trabalhado. Você é a sua vida que está sendo trabalhada para depois poder ser inserido na vida das crianças. Então, esse processo dessa aprendizagem, né? Desse aprendizado contínuo, dessa troca de experiência, dessa reciclagem, ela está dentro do tempo de Deus. Porque o tempo de Deus, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é precioso.
Deus conhece as nossas necessidades individuais e nós precisamos passar por esses processos. Nós precisamos passar pelo processo de compreender o tempo de Deus, de compreender que nós precisamos entender o tempo de Deus. Quando você compreende o tempo de Deus, você sabe exatamente o que você precisa fazer e o que você não precisa fazer. É tão lindo essa intimidade que você consegue através da sua entrega completa nas mãos do Senhor, a sua vida, tudo que você tem, onde que deve estar? No altar, diante do altar de Deus. Quando você faz essa entrega e confia no tempo de Deus, esse Deus que ao seu tempo vos exaltará, e quando nós falamos sobre esse ao seu tempo vos exaltará, a gente pensa às vezes, né? Alguns colocam só como eu vou ser exaltado, agora diante dos meus inimigos. A Bíblia diz que nós não temos luta contra sangue nem carne. A nossa luta é espiritual. Então essa exaltação é aquela exaltação de ver realmente, eu viso o ministério infantil e eu coloco essa palavra dentro do ministério infantil, essa exaltação do tempo de Deus é aquela qual nós vamos conseguir abranger as nossas crianças. Nós vamos conseguir direcionar, mostrar o sacrifício perfeito de Jesus, mostrar as verdades bíblicas para aquela criança. E o engrandecimento eu tomo quando eu vejo aquela criança realmente compreendendo o que eu passei para ela e ela vir e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ela ir lá na sua casa e dar testemunho do que realmente ela aprendeu lá na minha aula. Ela ir lá na escola e testificar para os coleguinhas o que ela aprendeu comigo. Isso para mim é o tempo de engrandecimento de Deus e esse deve ser o nosso tempo de agradecimento, de ver o engrandecimento. Quem trabalha com criança, esse é o engrandecimento, é ver que realmente elas estão aprendendo as verdades bíblicas, a verdade, o caminho, a vida através de Jesus Cristo. E quem vai mostrar isso? Somos nós, aqueles que estamos lá na salinha. Ah, mas tem que ser a família. Sim, a família em primeiro lugar. Nada tira a autoridade e o direcionamento e instrução da criança, mas nós somos colaboradores. Nós precisamos dessa consciência de colaboração. Somos ministros do Evangelho para as nossas crianças e em nossas mãos está o número de crianças aí que você deve apresentar diante do Senhor. E nada mais importante é do que compreender isso e entender a nossa colaboração. O quanto nós estamos colaborando com a formação do caráter cristão na vida dessa criança. Então eu preciso compreender o tempo de Deus, o tempo de exaltação que Deus vai dar no ministério que o Senhor tem colocado em minhas mãos. Por quê? Porque você precisa ver os frutos. A Bíblia diz que quem semeia com lágrimas voltará colhendo com alegria. Esse é o tempo da exaltação, esse é o tempo de Deus. E sempre dou uma instrução que quando vai ser colocado um professor novo para trabalhar com as crianças, tem que ter um segundo professor com ela orientando. Então ela vai atuando, a outra atua também. Então a mais velha, aquela que já trabalhou muitos anos no Ministério Infantil, vai ensinando a outra como são ali as regras, né? Ah, mas daí essa aqui que é mais antiga vai dizer, não pode fazer assim, eu já tenho umas ideias modernas. Você vai aprender a base, o fundamental. Quando essa aqui que te instruiu já saiu, né? Aí é você a professora sozinha, então você atualiza, faz uma repaginada. Às vezes a gente tem ali um cantinho da oração, o cantinho da leitura. Então você já pode dar essas repaginadas, essas orientações diferenciadas que você quer fazer, sem perder a essência. Não podemos perder a essência. Lembre-se, culto é culto infantil. É a extensão
é a extensão da adoração. Então, eu agradeço a todos que participaram, todos que estão aqui. Eu quero que abaixo desse vídeo vocês deixem uma mensagem para nós, né? Vocês coloquem uma mensagem aqui, deixem uma orientação, algo que vocês querem ouvir que venhamos a fazer aqui para vocês. Eu tenho aqui as crianças como se preparar para contar essas histórias, quais os livros que eu utilizo. Então, todos esses eu vou mostrar para vocês, vou estar dando uma orientação a partir das próximas aulas, certo? Então, eu quero agradecer a participação de todos vocês. Na próxima aula, então, estaremos aqui ampliando essa questão ministerial, né? Sobre o chamado, sobre o tempo de Deus, a nossa atuação como professores, dificuldades que nós vamos encontrar, como lidar com crianças difíceis. Então, tudo isso nós vamos estar ao longo dessas aulas desenvolvendo aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula, dessa primeira apresentação aqui. Não foi bem uma aula completa, né? Mas foi aqui um bate-papo, uma conversa com vocês, para nos conhecermos, para estarmos aqui já dando as diretrizes de como nós iremos desenvolver as próximas aulas. E eu conto com a participação de vocês aqui nesse vídeo e também aqui nesse grupo. Muito obrigada por terem feito parte desse momento tão especial aqui, onde estou deixando as boas-vindas a vocês nesse canal, nesse grupo. E eu espero que seja de edificação mesmo para todos vocês, para todos nós, né? Porque juntos estamos sendo edificados uns pelos outros. As mensagens que vocês deixam aqui, com certeza edificam a minha vida e nos fazem felizes saber que vocês estão participando. Temos aqui muitos materiais para mostrar para vocês, como já falei, mas isso vai ficar para a próxima aula, que eu quero mostrar os materiais aqui de orientação, como que a gente faz para contar uma história para criança, né? E eu espero que vocês estejam juntinho conosco aqui para a próxima aula. Então, muito obrigada pela sua atenção, Deus continue abençoando, fiquem todos na paz do Senhor.